vida, sinto-me bem no clube e há trabalho que temos que fazer, há trabalho que os meus jogadores a fazer, é isso que nós vamos procurar fazer. Em relação ao campeonato, vocês aqui é 8,80, não é? Hoje és o maior, amanhã és uma porcaria e nós não. Nós sabemos o que queremos, sabemos o que temos que fazer, ainda é muito cedo, isto é uma maratona e eu só quero olhar para a tabela classificativa. No último jogo é que eu vou olhar para a tabela. Até lá, como disse, há muito trabalho ainda para fazer por todos. Há trabalho a fazer pelo treinador, há trabalho a fazer pelos jogadores e há trabalho a fazer pela direção. Portanto, todos juntos, estes três, precisamos ainda de continuar a trabalhar para continuar num clube que nos obriga a ganhar todos os jogos. Eu continuo gostando das entrevistas do Abel Ferreira. O Abel, acho que agora pela primeira vez, hein, Bina? Pela primeira vez ele sentiu... num dia você joga 5, 6 graus em Porto Alegre, no outro 30 graus no Recife. Aqui no Brasil é assim, Abel. Falou sobre o Fenerbahçe, que ele se sente bem aqui. É um estilo de vida, o Palmeiras. E eu não sei, eu não entendi se ele falou imprensa ou vocês, mas eu acho que sim, ele falou 8 ou 80. Num dia é o melhor, no outro é uma porcaria. Abel, foi da imprensa que ele falou, Jean? Também, né? Parece que também. Sim. Também, né? Por favor, parte da imprensa, por favor. Parte. 1-0 hoje, Jean Oddi. Acho que assim, para o Palmeiras tem sido importantíssimo conseguir vencer os seus jogos, mesmo com as dificuldades citadas pelo Abel, e aí vale dizer que o Palmeiras também no aspecto físico, por tudo que fez no começo deste ano, já ia falar ano passado, tem uma carga muito grande aí de desgaste dos seus jogadores, tem desfalques importantes e vai sair desse bloco de jogos com desfalques. Ou seja, vai ter de volta, o Everton não ainda, mas vai ter de volta o Vinha, vai ter de volta o Gustavo Gomes, vai passar a contar com o Dudu a 2 pontos da liderança do Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, conseguiu sair de um momento crítico, teoricamente, mais crítico para os times que cedem mais jogadores às seleções, muito próximo ali da liderança do Campeonato Brasileiro. Eu acho, assim como o Léo falou em relação ao Atlético, eu acho que o Palmeiras em alguns momentos pode apresentar mais. Eu acho que em alguns momentos o Palmeiras dá muito espaço para o adversário e permite que um adversário mais frágil, como é o caso do Sport, possa eventualmente empatar um jogo como esse. Agora, a crítica, eu acho que pode se fazer ao Abel por algumas substituições que ele faz em alguns momentos, né? Então hoje a saída do Scarpa, a entrada do Danilo Barbosa, achei que a entrada do Vitor Luiz no lugar do Daverson, naquele momento acabou chamando o Sport, mas é uma escolha que tem dado certo, porque ele tem conseguido se defender quando faz esse tipo de coisa. Acho que a defesa hoje é uma defesa muito mais frágil do que será na hora que tiver o Vinha e o Gustavo Gomes de volta. E de resto, o Abel vem fazendo um ótimo trabalho, como eu sempre digo. Porque para quem pedia variações de jogo, para quem pedia que ele encontrasse alternativas, ele vem mostrando isso. Jogo a jogo ele encontra alternativas diferentes. Hoje ele atua novamente, né, com os 2 meias, mas com o Veiga mais aberto pelo lado direito. Ele tem aquele jeito clássico de jogar com 2 homens à frente, explorando os contra-ataques e a velocidade. Ele tem aquele esquema, acho que para enfrentar times mais frágeis em casa, com os 2 meias, Veiga e Scarpa, e os 3 atacantes, e com isso ele vem conseguindo resolver seus jogos, vem conseguindo os resultados, também graças a um inspiradíssimo Gustavo Scarpa, né? É um jogador que vem fazendo o Campeonato Brasileiro no mais alto nível, é sem dúvida alguma o principal nome do Palmeiras depois dessas 9 rodadas. E quero só alguns jogadores, como por exemplo o Rony, que certamente é titular do time e não tem começado todas as partidas, ou às vezes não começa as partidas, entra durante os jogos, por conta da questão física, porque era um jogador que estava no limite e é um cara decisivo. E o Palmeiras daqui a pouco tem as decisões da Libertadores no mata-mata, que são essenciais. A prioridade do clube deve ser a Copa Libertadores. Esse ano, como não tem Copa do Brasil, ele vai poder gerenciar Libertadores e Campeonato Brasileiro, exatamente porque consegue levar, sem alguns jogadores, o time numa posição boa na competição por pontos corridos, né? Então, quando você pensa em planejamento,
Eu acho que o planejamento é elogiável, independentemente de um ou de outro equívoco, ou pelo menos o que eu considero equívoco. Ele é um cara com muito mais acertos do que erros no Palmeiras desde que chegou. E assim, eu queria só fazer eco ao que ele disse sobre os gramados, e que o Tite já disse também, que alguns dos craques da Copa América já disseram também, porque fica parecendo, desculpa, que é isso, que é aquilo. Tem uma jogada que a gente viu agora há pouco, nos melhores momentos, que a bola é passada rasteira pro Thiago Neves, ela chega quicando para ele, e ele isola o chute. É o mínimo que se espera, né? Então, se realmente há essa conversa em relação aos clubes tomarem as rédeas do campeonato, organizarem a liga, que há muito tempo já devia ser feito, isso tem que ser uma discussão para ontem, né? Uma padronização, uma qualidade mínima para que os jogadores possam oferecer o melhor espetáculo possível. Então é muito legal. E os técnicos têm que falar sobre isso sem medo de que vão falar que é desculpa. Então é até legal que ele fale numa vitória, para ficar claro que essa não é a questão, que não é uma desculpa pelo resultado, mas é muito importante que se fale, sim, joga-se em campos no futebol brasileiro que você não conseguiria jogar uma pelada de esquina. E se alguém acha que jogador bom joga em qualquer campo, é só uma falta de compreensão do que é o esporte profissional, né? Se você quer velocidade e intensidade, você precisa de um gramado bom. Desculpe, André. É lógico. E quando ele fala sobre o Tite, ele transporta a conversa para a Copa América, né? Sim. Então há jogadores de altíssimo perfil, os melhores dos seus países, gente como Neymar, Messi, Suárez, Cavani, né? Esses caras estão em clubes importantíssimos da principal divisão, entre aspas, do futebol mundial, mas não é porque esses jogadores vieram ao Brasil para disputar um torneio que os estádios brasileiros e seus gramados merecem ser criticados dessa forma. O Tite falou sobre essa situação específica, a ponto de solicitar abertamente, em uma entrevista coletiva, vista dentro e fora do Brasil, que a Conmebol encontrasse um outro campo para a seleção brasileira jogar, contra algum adversário, né? Mas o Tite fala em nome da seleção brasileira, é evidente. Então, imagine se isso acontece na Euro. Um treinador, o Roberto Mantini, por favor, arrumem um outro campo para a gente jogar, porque esse aí que a gente tem jogado não dá. Os jogadores vão se machucar. Então é completamente inviável e é uma coisa absurda. Imagine se em lugares onde os campeonatos são respeitáveis e se dão ao respeito, independentemente do esporte, acontece esse tipo de coisa. Imagine os jogadores da NBA chegarem para jogar numa arena e sair uma parte da quadra. É ridículo. E é absolutamente impensável. Mas não. Quando o Abel, outra vez de maneira corajosa, lembram que eu falei na semana passada aqui? A crítica feita ao calendário é uma medalha que o Abel tem e sempre terá. A crítica feita aos gramados também. Porque daí ele tira a discussão da elite do continente sul-americano e traz para o dia a dia dos clubes do futebol brasileiro. Porque no final das contas é disso que se trata. Esses estádios onde está acontecendo a Copa América, os estádios da Copa América de 2019 também foram criticados da mesma maneira. E ao contrário do que aconteceu nesse torneio que chegou ao Brasil de repente, o de 2019 era conhecido, né, pela organização com antecedência. São os estádios onde jogam os clubes da Série A, Série B do Campeonato Brasileiro. E esses jogadores e esses clubes não merecem esses gramados. Não são as seleções brasileira, argentina, chilena, paraguaia, uruguaia. Não se trata disso. Se trata dos clubes que jogam todos os dias nesses campos. E o apelo do técnico Tite para jogar num bom gramado já era para essa partida contra o Peru, na semifinal da Copa América, porque depois desse jogo, se passar, já é a decisão. E a decisão está marcada para o Maracanã. Maracanã que está fechado e não recebeu nenhum jogo da Copa América. É só da final do campeonato. O Flamengo e o Corinthians mudaram o jogo para o campo do Corinthians, para a Neoquímica Arena, porque haveria melhor condição de praticar o esporte de futebol. Pense. É isso.